Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a prescrever um paciente com pancreatite aguda no pronto-socorro. Fica comigo. Antes da gente prescrever esse paciente, vamos lembrar aqui como que eu faço o diagnóstico de um paciente com pancreatite aguda no pronto-socorro. É importante lembrar que esse diagnóstico é clínico laboratorial, ou seja, eu tenho um componente clínico ali da história do paciente, do exame físico que eu vou fazer nesse paciente, e eu preciso dos resultados de exames laboratoriais ali para que eu possa chegar, de fato, a esse diagnóstico com precisão. Primeiro, vamos falar da parte clínica. Como que esse paciente se apresenta ali para a gente a nível de pronto-socorro? É um paciente que, a característica principal, a queixa principal desse paciente é uma dor abdominal de forte intensidade, via de regra, uma dor que se localiza em mesogastro, epigastro, mas pode ser uma dor também difusa em toda a região do abdômen. Tá? Essa dor classicamente é descrita como uma dor em barra ou uma dor em faixa. O paciente até faz esse movimento aqui para descrever essa dor, mas não necessariamente vai ser assim. Tá? É relativamente comum a gente pegar pacientes que apresentam uma dor abdominal de difícil localização, mas normalmente de uma intensidade muito forte, uma intensidade ali desproporcional. E a gente vai, nesse caso, aventar a possibilidade de uma pancreatite aguda. Essa dor ela pode vir acompanhada de náuseas e vômitos, inclusive devido à intensidade dessa dor. E pode ter algumas queixas, alguns sintomas inespecíficos também, como fraqueza, prostração, o paciente pode ter febre, raramente pode apresentar uma icterícia leve, mas a gente vai pensar em pancreatite aguda, quando tem um paciente com uma dor abdominal, ou em mesogastro, ou em epigastro, ou difusa, de forte intensidade, podendo ter ou não outros sintomas associados. E por que eu digo que a gente vai pensar? Eu digo isso porque esse diagnóstico depende do resultado de exames laboratoriais. E quais são esses exames? Bom, pensando em pancreatite aguda, eu preciso de amilase e lipase, basicamente. Mas num contexto onde eu tenho outras hipóteses diagnósticas, eu tenho diagnósticos diferenciais que eu pretendo descartar, como hepatite, como gastrite, como colestite, ou um abdômen agudo inflamatório, infeccioso de toda a ordem, onde eu vou solicitar também hemograma, PCR, vou solicitar enzimas hepáticas, enzimas canaliculares e assim por diante, eu posso solicitar também mais exames laboratoriais. Mas pensando em pancreatite, por assim dizer, amilase e lipase. E aqui, se eu tenho um aumento de 3 vezes o valor de referência, que vai variar de um laboratório para o outro, mas se eu tenho um aumento de 3 vezes ali o valor de referência de amilase e lipase, normalmente eu encontro essa amilase e lipase em torno de 400, 500 ali, pode ser bem maior, eu tenho o diagnóstico clínico laboratorial de pancreatite aguda. Tá? A maior parte dos casos é uma pancreatite aguda de origem biliar, e aí eu preciso de um exame de imagem para confirmar se há a presença de cálculo ali, ou uma história de etilismo, de alcoolismo, pensando na possibilidade de uma pancreatite aguda de origem alcoólica, tá? Que são as duas principais etiologias dessa pancreatite aguda. Beleza? Dei o diagnóstico. Tenho um paciente com dor abdominal de forte intensidade, localizado em mesogastro, e tenho amilase e ou lipase elevadas. Beleza, pancreatite aguda. Como que a gente vai prescrever esse paciente? Esse é o ponto principal que eu quero trabalhar com vocês. Primeira coisa, eu tenho 3 pilares fundamentais na prescrição de um paciente com pancreatite aguda. Primeiro deles, dieta zero. Esse paciente não vai comer. Segundo deles, hidratação vigorosa, endovenosa. E terceiro ponto, analgesia potente. Por quê? Porque esse paciente sente muita dor. Beleza? Então vamos à nossa prescrição, tá? Primeiro ponto, dieta oral zero. Esse paciente não vai comer, Igor? Não. Porque ele é cirúrgico? A princípio não. A princípio é um paciente que vai ser manejado clinicamente, sem abordagem cirúrgica. A maior parte dos pacientes com pancreatite aguda não vão demandar cirurgia. Mas por que esse paciente não pode comer? Justamente por conta da fisiopatologia da doença. Se eu tenho um pâncreas que está sofrendo por conta do aumento das enzimas, da liberação de enzimas no parênquima pancreático ali, eu não quero que aumente a liberação dessas enzimas, portanto eu não quero que meu paciente coma, que não haja esse estímulo. E aí o paciente fica sem comer, fica em dieta zero, para que eu tenha
uma melhora clínica desse paciente. Se o paciente não come, eu não tenho, né, o consumo ali do parênquima pancreático pelas enzimas, então há uma melhora clínica do quadro. Vamos lá, primeiro ponto, dieta oral zero para esse paciente, tá? Esse paciente não vai comer. Ah, por quê? Porque ele vai operar, ele é paciente cirúrgico? Não, via de regra, esse paciente não é cirúrgico, mas pela própria fisiopatologia da doença é que eu vou interromper a dieta desse paciente. Por quê? Porque a liberação de enzima pancreática é consequente do estímulo da alimentação, né? Essas enzimas são liberadas porque o paciente ingeriu algum alimento, vai participar do processo digestório ali daquele alimento. Se o paciente não come, não há o estímulo, portanto, eu diminuo ali essa inflamação do pâncreas, beleza? Sim, fisiopatologia simples assim, tá? Eu não quero liberar mais enzima pancreática que está digerindo o pâncreas ali, então eu não como, o paciente não come, fica em dieta zero até segunda ordem, beleza? Detalhe importante, quando que o paciente volta a comer? Ele volta a comer, hoje em dia a gente precisa ter esse referencial clínico ali. Então, a partir do momento que o paciente para de sentir dor, melhora da dor abdominal, a gente vai reintroduzindo a dieta desse paciente ali a nível de enfermaria, tá? Em regra, os pacientes com pancreatite aguda eles serão internados, uma parte deles em enfermaria. Então, à medida que o paciente melhora clinicamente do quadro de dor, do quadro álgico, a gente vai reintroduzindo dieta. E aí vai reintroduzindo uma dieta líquida, uma dieta restritiva, depois uma dieta branda, e vai progredindo essa dieta até uma dieta normal, se o paciente não tiver nenhuma comorbidade, tá? E aí a gente sabe que esse paciente ele pode voltar a alimentar, pode ir de alta, voltar a comer, e aí a depender do quadro, da origem dessa pancreatite, aí vai prosseguir a investigação ou as condutas vão prosseguir de modos diferentes, tá? Mas aí a gente não vai entrar nesse mérito aqui hoje. Segundo ponto. Primeiro, se o meu paciente está em dieta zero e pode permanecer em dieta zero por alguns dias, inclusive, eu preciso ter um basal calórico para esse paciente, tá? E eu vou fazer isso junto com a hidratação. A gente já falou que tem que ser uma hidratação vigorosa para esse paciente. Com o que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso com Ringer lactato, tá? Aqui é importante, tem uma série de recomendações que podem destoar na literatura, você pode encontrar, mas importante é que a gente tenha uma hidratação endovenosa vigorosa, mas tateando de acordo com o modo que esse paciente recebe esse volume. Como assim? Bom, o paciente tem alguma comorbidade, o paciente hipertenso, tem insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, eu tenho uma preocupação em relação ao débito urinário, especialmente desse paciente. Então, eu tenho que quantificar diurese desse paciente. O ideal é que eu tenha uma diurese ali de meio ml por quilo de peso por hora para esse paciente, tá? Então você faz o cálculo ali baseado no peso do paciente. É claro que não precisa ser quantificado assim certinho de hora em hora, mas você faz, né, esse balanço ali no final do dia, a cada 12 horas ou a cada 24 horas, para você saber se esse paciente de fato está urinando, né? Esse cristalóide que está entrando, esse volume que está entrando, ele precisa ser eliminado ali através da urina. Então tem que estar com o rim funcionando, tem que estar de olho nos parâmetros, na função renal desse paciente também, tá? Você pode, né, faz ali mesmo a nível de pronto-socorro, 500 ml de Ringer lactato por via endovenosa, observa como o paciente reage, observa os parâmetros hemodinâmicos desse paciente também, frequência cardíaca, pressão arterial e a diurese, tá? Não necessariamente você tem que sondar todos esses pacientes, mas você pode botar um Uropen ali, precisa quantificar o volume de urina para fazer a conta no final. O paciente respondeu bem, ficou tranquilo, faço mais 500 ml, e depois eu posso deixar uma prescrição para esse paciente ali de Ringer lactato. Esse paciente ele vai ficar internado na enfermaria, então eu faço o Ringer ali de 500 ml a cada 8 horas, por exemplo, e posso ir incrementando, né, nessa prescrição. Se ele estiver em UTI, fica mais tranquilo para você avaliar esse paciente do ponto de vista hemodinâmico, vai estar monitorizado, etc. Então é mais tranquilo nesse sentido. Tá? E aí lembrando do detalhe aqui que eu preciso, como o paciente está em dieta zero, eu preciso fazer um basal calórico para esse paciente, ele não está comendo nada, tá? Uma forma simples da gente fazer isso, né, o basal de um paciente adulto ali é pelo menos 400 calorias dia, tá? Então como que eu atinjo essas 400 calorias? Posso pegar ampolas de glicose hipertônica, né? No caso aqui, uma glicose hipertônica 50%. Ela tem 10 ml, tá? Cada uma delas tem 10 ml.
Isso significa, se você é bom de matemática como eu, você sabe que 50% de 10 é 5. Então, cada ampola dessa tem 5 gramas de glicose. Para eu chegar nas 100 gramas de glicose por dia, é 5 vezes 20. Então, eu preciso de pelo menos 20 ampolas. Igor, por que 100 gramas de glicose? Porque cada grama de glicose tem 4 calorias. Tá? Então, se eu quero chegar em 400 calorias, eu preciso de 100 gramas de glicose. Certo? Tranquilo. Matemática, simples. Então, eu preciso de 20 ampolas, pelo menos, de glicose hipertônica ao longo das 24 horas. E como que eu faço isso? Se eu estou prescrevendo o Ringer lactato a cada 8 horas, né, eu posso botar 7 ampolas em cada soro de 500 ml. E aí eu tenho, ao longo do dia, no final do dia, 21 ampolas. Né? 7 vezes 3, 21. Beleza? Então, eu tenho o meu basal ali. Então, eu prescrevo 7 ampolas em cada soro. Isso aqui você coloca nos componentes, né? Em cada soro, você escreve lá direitinho na sua prescrição. Né? Não importa se é uma prescrição no sistema ou se é na mão, você vai fazer dessa forma aqui. Tá? O que mais que eu vou me preocupar aqui? Eu preciso, esse paciente está em dieta zero, eu preciso manter o basal desse paciente de potássio. Tá? Então eu pego uma ampola aqui de KCl a 10%, né? Uma ampola, e eu faço aqui uma ampola em cada soro desse. 3 ampolas por via endovenosa, né, ao longo do dia, vai manter o basal desse paciente. Aí, é claro, você tem que dosar o potássio, saber se está dentro do valor de referência. Isso é uma preocupação que você sempre deve ter quando você está repondo o potássio, quando você tem um paciente internado ali a nível de enfermaria, a gente tem que ter esses cuidados também. Tá? Lembrando aqui que a gente está falando de um paciente genérico. A gente não sabe se esse paciente, enfim, é diabético, se é hipertenso, ele tem alguma comorbidade, pensando nessas possibilidades. Tá? Paciente diabético, você tem que fazer controle de insulina, isso tudo você tem que pensar de acordo com cada tipo de paciente. Tá? Legal, beleza. Igor, e se eu quisesse fazer um Ringer lactato a cada 6 horas, né, eu poderia fazer também? Sim, aí você vai fazer a conta da glicose hipertônica diferente. Né? Você sabe que você precisa das 20 ampolas ao longo do dia. Se você vai fazer em 4 vezes, aí você poderia colocar 5 ampolas em cada frasco ali de soro de 500 ml. Você teria as 20 ampolas de glicose hipertônica também ao longo do dia. Tá? São formas diferentes que dá para fazer. Lembrando sempre que isso aqui você vai deixar prescrito para o paciente que está internado a nível de emergência, ali, que ficou na emergência. Mas se esse paciente for para a enfermaria, você faz a primeira prescrição dele dessa forma e quem estiver passando a visita, né, que vai avaliar, que vai titular essa hidratação ao longo dos dias. Legal. E agora a gente entra no terceiro pilar, a parte de analgesia. Aqui tem várias formas da gente fazer, vamos levar em consideração se esse paciente tem alergias ou não. A gente pode montar um esquema aqui com um analgésico comum, como uma dipirona, por exemplo, que já ajuda na analgesia desse paciente, mas não costuma ser eficiente. Né? Aqui que a gente fala em casos de pancreatite aguda, é que a gente, em regra, vai utilizar opioides, beleza? Então a gente vai fazer aqui 1 grama de dipirona por via endovenosa a cada 6 horas, manter de horário aqui para esse paciente. A gente pode, né, lançar mão de um outro opioide, mas morfina costuma ser bem efetivo. Tá? E como que a gente vai fazer essa morfina? Tem várias apresentações diferentes para a morfina. As 3 mais comuns é a morfina de 1 mg, a morfina de 2 mg e a morfina de 10 mg. Como que é recomendável fazer para um paciente adulto e para que você possa tatear e tranquilo, sem fazer doses muito altas ou fazer doses ineficazes? Minha recomendação é que você faça de 2 a 4 miligramas de morfina por dose, tá? É claro que a nível de pronto-socorro, você faz 2 miligramas de morfina, por exemplo, para um paciente adulto, você observa alguns minutos. Se precisar, você repete mais 2 miligramas, repete mais 2 miligramas. Esse é o controle imediato de um paciente que chegou ali para você, se atendeu e está prescrevendo agora esse paciente, tá? Depois, quando esse paciente você estiver prescrevendo para internação, esse paciente, seja esse paciente que vai ficar na emergência, que muitas vezes fica, porque não tem vaga, porque, enfim, ou porque você está numa UPA, então não interna ali, você tem que aguardar a central de vaga liberar, você vai ficar com esse paciente ali a princípio, aí você vai pode prescrever essa morfina de horário, tá bom? Com algumas doses de resgate. Tá? Ah, não, ele vai para subir para o quarto, vai para a enfermaria, legal. Então, como você pode fazer essa prescrição? Pode fazer a morfina
2 miligramas e deixar de horário a cada 6 ou a cada 4 horas, por exemplo, né? Manter de horário para esse paciente, também por via endovenosa. E você pode deixar também essa morfina, 2 miligramas, SOS, tá? E aí, bom, se entre essas 4 horas de intervalo o paciente ainda estiver com dor, você pode fazer mais 2 miligramas de morfina. Lembrando que a tolerância, né, a dose máxima de morfina é muito alta, a tolerância para morfina é muito alta, vai depender muito do modo como esse paciente vai reagir, né? Tem que ficar atento em relação à depressão respiratória, o paciente que está fazendo uso de morfina, mas a princípio você tem, né, bom, você pode fazer uma dose bem alta de morfina ali, claro, observando esse paciente, tá? Então deixe SOS, se for necessário, né, normalmente o que vai acontecer? A enfermeira vai falar, doutor, o paciente está com dor. Alguém da equipe de enfermagem vai falar, o paciente ainda está com dor. Beleza, vai para repetir esses 2 miligramas que você já deixou, se necessário. Tá com dor. Repete 2 miligramas, sempre reavaliando o paciente, obviamente, tá? Igor, esse é o único esquema que eu posso fazer de analgesia para esse paciente? Não, você pode utilizar uma série de outros analgésicos aqui, fazendo um esquema padrão que você pode utilizar. Eu preciso necessariamente prescrever dipirona? Também não, você pode ficar só na morfina também, não teria problema nenhum, tá? Tem várias formas de fazer isso aqui, isso é uma sugestão para vocês, beleza? Bom, feito o controle álgico ali, à medida que o paciente fica em dieta zero também, a tendência é que ele vá melhorando, né? Clinicamente, a dor vai melhorando, tá? Outra coisa que você tem que ficar atento aqui para escrever para esse paciente foi uma coisa que a gente conversou lá no início, é quantificar a diurese desse paciente, tá? O alvo que a gente quer atingir é 0,5 ml por quilo de peso por hora. Então, num paciente de 80 quilos aí, né, 0,5 vezes 80, se você é bom de matemática como eu, você sabe que dá 40 ml hora. Então, você vai calcular isso ao longo do dia, ao longo de 24 horas, vai variar, claro, com o peso desse paciente. Por que eu tenho essa preocupação? Estou fazendo volume, estou sendo agressivo na hidratação desse paciente, na expansão volêmica desse paciente. Quero saber se ele está urinando, quero saber se o rim está funcionando, está filtrando, né, esse volume que a gente está fazendo, transformando isso em urina, beleza? Se eu estiver tendo uma diurese muito baixa, eu tenho que ficar atento. Esse paciente daqui a pouco vai ficar edemaciado, vai ficar nasarcado, porque o rim não está funcionando. Então, solicitar a função renal, saber se está funcionando direitinho o rim desse paciente, auscultar o paciente, se não está acumulando ar ali por conta de, enfim, um paciente que já tem uma fração de ejeção baixa, que tem uma insuficiência cardíaca, um paciente mais idoso, paciente portador de doença de cardiopatias, um paciente de insuficiência cardíaca, tem que ficar muito atento e acompanhar esse paciente de perto para não fazer um edema agudo de pulmão de tanto volume que eu estou fazendo para esse paciente. E aí, bom, se for o caso, a gente vai tateando, sendo menos agressivo, né, vai utilizando outras estratégias ali, beleza? Ficar de olho nesse paciente, ficar de olho na diurese, né? Sinais vitais para esse paciente, pelo menos a cada 6 horas, se estiver na enfermaria, se estiver na UTI, pelo menos a cada 1 a 2 horas, eu preciso de sinais vitais desse paciente, beleza? Essa aqui é a pressão mínima de um paciente com pancreatite aguda. Você vai ter essa base e você vai ajustar de acordo com a realidade de cada paciente, com as comorbidades de cada paciente, com as nuances que vão surgir ali durante o atendimento desse paciente. Mas, se você souber isso aqui, você está apto, está pronto, está preparado para manejar, para atender um paciente com pancreatite aguda no pronto-socorro. É claro, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, deixa um like aqui, encaminha para alguém que vai dar plantão, que está dando plantão, que quer aprender mais sobre prescrição, caminha para esse seu amigo, para esse seu colega, deixa um comentário aqui embaixo acerca do que você achou dessa aula, ativa as notificações, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.